amigas, amigos, estamos aí de volta, com muitas saudades das minhas atividades, minha possibilidade de estar entrando em contato com esse grupo de pessoas. Boa noite, Vera, Velu, boa noite, Vida e Doçura, Solange Mendes. Dias muito felizes, né? Nós descansamos, conhecemos lugares novos, tivemos com um filho que a gente não via há quase 2 anos e meio por causa da pandemia. Então, foi uma oportunidade mesmo muito gostosa e a gente voltou aí com toda a força, com toda a alegria para estar com todos vocês. E mais ao finalzinho da nossa conversa hoje eu tenho uma surpresa que eu tenho certeza que vai ser muito boa para muita gente. Boa noite, Meire, Lena Reis, boa noite, Tiago, Valdineide Rodrigues, boa noite. Vamos lá. Evita Maperso, Wagner Figueiredo, boa noite. Norma Marcondes, Kátia Cavalotti. Nós hoje vamos falar de um tema que a gente fala há muito tempo, mas que constantemente as pessoas estão pedindo. Nós estamos sempre convidados pelas pessoas a poder falar novamente sobre depressão. E nós, então, nos propusemos a falar de como eu vejo e como eu trato a depressão. Uma abordagem do meu trabalho, da forma como nós lidamos com essa doença, com esse adoecimento humano e o que a gente acredita que possa ser feito e, mais do que isso, aquilo que nós acreditamos que possa ser eficaz na vida das pessoas. Então, a nossa conversa hoje, né, ela começa desse lugar. Como eu vejo a depressão? Então, a palavra depressão, ela sozinha, ela não define um tipo de adoecimento, né? Porque ela envolve muitas facetas de um quadro que esse quadro ele fica na realidade dentro das possibilidades de compreensão maior. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, né, muita gente, quando a gente fala em depressão, acha que depressão é só tristeza. E a gente vai lembrar que isso não é uma realidade. Muitas pessoas, né, veem depressão como um adoecimento orgânico, um adoecimento cerebral. E nós vamos ver que essa é uma faceta da depressão, mas não abrange a maneira como nós vemos a depressão, né? E a depressão é, para mim, hoje, né,
um dos quadros mais graves que nós lidamos dentro da psiquiatria, um quadro que só vem crescendo cada vez mais e que, infelizmente, mesmo com toda a abordagem que é oferecida pela mídia, que é oportunizada em diversas palestras, ela não é bem compreendida, ou melhor, né? A gente diria assim, ela não é bem aceita internamente pelas pessoas, sejam elas as próprias portadoras desse transtorno ou os seus familiares e as pessoas que estão ao seu redor. Nós não podemos começar sem lembrar uma coisa que é uma realidade. A depressão, né, é uma endemia, né, que vem crescendo, e a Organização Mundial de Saúde considera e levanta números, estatísticas, afirmando que até 2025, ou seja, daqui 3 anos, a depressão vai ser a terceira maior causa de adoecimento das pessoas e também de morte das pessoas. Nesse sentido, é importante que a gente se lembre, né, que se ela é uma doença que vai ser a terceira maior causa, né, de adoecimento e de morte até 2025, ela não é só uma doença grave. Ela é um quadro, né, que precisa cada vez mais ser acompanhado, ser observado, ser cuidado com maior carinho. Muita gente não consegue entender o adoecimento porque nós vemos muito a doença quando há um abatimento físico, a pessoa perde peso a couro, ela vai se deteriorando fisicamente, e muitos deprimidos não apresentam aparentemente o quadro. Muitos deles, inclusive, conseguem viver socialmente como se nada tivessem vivendo. E ainda é importante que a gente se lembre de que a doença, né, muitas vezes é muito grave, mas por fora a pessoa pode disfarçar, pode se colocar de uma forma, como a gente diria assim, reduzindo aparentemente a gravidade do quadro e chegar a comprometimentos muito sérios. Normalmente, quando nós falamos de depressão e morte, as pessoas pensam, então a depressão mata. E eu lembro que a depressão mata muito mais do que as pessoas às vezes entendem. Por quê? Porque a depressão é a maior causa
de suicídio no mundo. E para quem não sabe, né, quem não tem ideia, né, o suicídio, né, ele acontece de forma letal, ou seja, não a tentativa, mas o suicídio em si, ele atinge a mais de 700 mil pessoas por ano. Há um trabalho que levanta que a cada 40 segundos morre uma pessoa de suicídio, né? E que esse número ele não é exato. Muitas vezes as famílias burlam esse tipo de informação por vergonha, tentando esconder o fato socialmente, e, que o número de tentativas dentro dos Estados Unidos, onde as estatísticas funcionam melhor, que o número de tentativas seria aproximadamente de 8 a 10 vezes mais do que o número de óbitos. Ou seja, que aproximadamente de 6 a 7 milhões de pessoas por ano tentam suicídio. É uma taxa bastante alta, né? E como a depressão é a maior causa do suicídio, né, nós podemos dizer que a depressão toma essa conotação de gravidade em mortalidade por causa principalmente do suicídio. Como que a gente vai abordar o quadro? Primeiro, quando o paciente chega, a gente normalmente vai deparar com duas situações. Uma situação são de pacientes que estão deprimidos, muitas vezes é o primeiro episódio, o primeiro quadro, e que eles nunca receberam nenhum tipo de tratamento. Uma outra situação, que particularmente no meu trabalho é muito comum, é receber pacientes deprimidos, graves, que passaram pela assistência de outros profissionais e que por algum motivo não tiveram um resultado adequado. E essas pessoas, né, elas estão sem resposta ao tratamento, ou mesmo fazendo tratamentos adequados, elas estão resistentes à resposta. Né? São essas duas situações, basicamente, que a gente vai deparar. Nós estamos vendo, vez por outra aqui, alguém pedindo solicitação para participar, né? Nós não abrimos normalmente para participação ao vivo, mas se você tem alguma pergunta, alguma questão sobre o tema depressão, pode colocar no chat
nós no finalzinho vamos voltar às perguntas e vamos tentar responder essas perguntas para as pessoas que estão nos acompanhando. Um contexto importante, né, nesse caso, né, primeiro, que é o caso dos pacientes que não se trataram, é da gente tentar, né, esclarecer como essa doença está acontecendo. Como esse contexto veio se desenvolvendo e o que pode ter levado essa pessoa a se deprimir. Nesse sentido, é importante que a gente se esclareça, né, que existem doenças orgânicas, doenças físicas, que um dos sintomas dessa doença pode ser um sintoma depressivo, mas isso não significa que a pessoa tem um transtorno psiquiátrico de depressão. Ela tem um sintoma depressivo. Ela apresenta uma depressão que surge na vida da criatura por causa da doença principal que o paciente apresenta. Um dos quadros mais comuns que a gente precisa diferenciar é o hipotireoidismo. É uma doença bastante comum nas mulheres, principalmente nas mulheres, e a disfunção da tireoide, provocando uma baixa produção hormonal, tem como um dos resultados para o paciente a presença de sintomas de depressão. Então, quando você consegue fazer o diagnóstico, quando você consegue que a pessoa possa, né, identificar esse quadro e tomar o hormônio, repor o hormônio, em pouco tempo os sintomas da depressão vão desaparecer sem necessariamente tomar algum tipo de antidepressivo. Mas nós temos doenças outras que também levam à depressão, e uma delas, né, que é muito comum, que é o câncer, e os cânceres crônicos, em que a pessoa vai tendo experiências muito difíceis, ele vai apresentando também essas alterações, né, sem que necessariamente nós estejamos diante de um quadro de depressão clássica. Podendo, né, e se afastando os quadros de depressão por questões físicas, nós vamos caminhar, né, para entender que tipo de depressão,
que essa pessoa tem. Então, nós vamos ver, né, que há várias manifestações entre os transtornos mentais, onde os sintomas depressivos são marcantes. Desde o transtorno de depressão maior, que é um tipo, né, de depressão grave, onde a pessoa só apresenta episódios de depressão. Essas pessoas, conforme a gravidade do quadro, conforme a estrutura psíquica do paciente, ela pode ter algum tipo de delírio ou de percepção delirante e apresentar sintomas psicóticos num quadro de depressão. Geralmente, esses sintomas psicóticos, eles têm um conteúdo depressivo, um conteúdo de negativismo, um conteúdo de pessimismo, de culpa, de um sentimento imenso de culpa, porque ele está diretamente relacionado com o transtorno de humor depressivo, nesse caso. Esse diagnóstico, e nós vamos ver aí os outros quadros para poder auxiliar o entendimento, não é uma coisa muito simples. Né? Por que eu falo que não é muito simples? Porque nós temos um outro grupo grande onde há sintomas de depressão, que são os pacientes portadores de transtorno bipolar. Então, o transtorno bipolar é também uma doença muito grave. Essa doença se manifesta em ciclos, onde a pessoa tem ciclos de depressão, né, que o humor vai lá embaixo, com todas as ideias ruins, inclusive com a possibilidade, como em qualquer quadro de depressão, vir ideias, tentativas e até se chegar ao êxito letal do suicídio. Nós temos, nessa situação e nesse contexto, é importante lembrar, né, a alternância com fases de elevação do humor. Essas fases de elevação do humor, elas podem não ser muito intensas, né? Então a disforia não é tão intensa no indivíduo, a euforia não chega ao seu ponto máximo, né? E nesse caso, né, o indivíduo tem episódios que nós chamamos de hipomania, ele está com humor elevado, mas não tão elevado, mas ele pode chegar ao extremo de não conseguir dormir, de ficar dias agitado, movimentando, e inclusive com delírios de grandeza, com todo esse quadro psicótico também. Mas como muitas vezes ele apresenta uma hipomania, uma elevação pequena do humor, e o que se percebe é o quadro de depressão, o que é queixa do paciente, o que a família percebe é isso, porque quando ele está um pouquinho mais eufórico é bom, porque ele faz muita coisa, ele produz, ele trabalha mais.
as pessoas não relatam esses quadros de hipomania como se fossem algo patológico, anormal. E a informação é que ele só tem depressão. Isso é muito complicado, porque o tratamento de um quadro só depressivo, ele é diferente de um tratamento de um quadro de transtorno bipolar. E o uso de antidepressivos em pacientes com transtorno bipolar podem provocar sérias, manifestações de mania, de euforia. E é nesses casos que muitas vezes as pessoas conseguem chegar ao diagnóstico de transtorno bipolar por uma indução de um tratamento. Foi errado? Não. O que se teve, o que se conseguiu colher da família, numa anamnese, nas entrevistas, é que ele só tinha depressão. Então, só tentou-se com o antidepressivo e a situação ficou mais difícil. Mas além desses quadros de transtorno bipolar e de depressão maior, nós temos episódios de depressão, onde a pessoa vai ter uma única crise de depressão na vida dela, vai se tratar e depois disso volta uma caminhada normal. E nós vamos ainda ter os transtornos depressivos recorrentes, onde a pessoa tem crises de depressão recorrentes, não é como o transtorno maior tão grave, mas eles periodicamente apresentam crises de depressão. E a gente ainda tem os quadros de transtornos de depressão e ansiedade. Na realidade, o diagnóstico é um transtorno misto de depressão e ansiedade. Todas essas situações de depressão são situações complexas, são situações difíceis, e se elas não forem cuidadas, elas podem deixar sequelas muito graves, elas podem cronificar em muitos casos, e mais do que isso, a pessoa pode chegar a uma situação onde ela não dá conta de lidar com os seus próprios problemas, e nesse contexto, nessa situação, essas pessoas, elas podem não vencer o desejo de se matar e chegar ao suicídio. Então eu vejo sempre um quadro que merece muito cuidado, que merece extrema atenção. Eu vejo ainda que, independente de ser só o diagnóstico aí da depressão, mas que todo transtorno mental, ele é uma doença que atinge integralmente o ser. E a gente lembra que toda doença
ela atinge a criatura como um todo. É uma pequena ou discreta dor, até quadros graves do aparelho respiratório, do aparelho circulatório, do câncer, quadros endócrinos graves, eles não atingem um órgão. Eles têm repercussões sistêmicas. E as disfunções que eles criam na vida da criatura provocam alterações emocionais. E as alterações emocionais, né, a gente ainda associa a visão espiritual que nós temos da doença. Né? Nós abordamos os nossos pacientes dentro da crença que eles tenham, mas nós nos permitimos, e é assim que nós conseguimos trabalhar, de intimamente, mesmo que a pessoa não queira um tratamento espiritual, mesmo que ela não tenha uma abertura para esse campo, de fazer essa leitura do ponto de vista daquilo que eu vejo e acredito, para poder tentar melhor auxiliar as pessoas. Eu sempre lembro as pessoas que estão me escutando e que estão me conhecendo há pouco, né? Como eu tenho uma caminhada dentro do movimento espírita anterior à minha formação de psiquiatra, né? Dentro da faculdade, no período da escola, eu comecei a estudar e a buscar vivenciar o espiritismo. Eu tenho essa abordagem, os pacientes sabem, e a grande maioria dos meus pacientes me procuram porque esperam que eu ofereça uma abordagem em espiritualidade, sempre respeitando os limites, tanto éticos, porque eu não estou ali para transformar ninguém em religioso, nem obrigar ninguém a frequentar nenhum tipo de religião, e respeitando a crença do outro, usando a linguagem do próprio paciente para tentar auxiliá-lo. E certamente a abordagem mais diferenciada que eu tenho e que eu posso oferecer aos meus pacientes é a abordagem do ponto de vista espiritual. Por que eu falo isso? Porque o trabalho farmacológico, a orientação do tratamento, como nós vamos apresentar aqui, dentro dos parâmetros e dos protocolos da área de saúde, um profissional que estuda e que tenha o cuidado com o seu trabalho, ele pode oferecer, e alguns até terem melhores habilidades do que eu no uso da farmacoterapia ou da possibilidade da orientação terapêutica desse trabalho. Eu entendo, né, que as pessoas, né, elas são indivíduos, seres integrais, né,
que tem um componente físico, que é o corpo, tem um componente emocional, é a mente, né, e tudo aquilo que ela traz, e que ele é um espírito na sua essência. Então, para mim, a questão básica do adoecimento das pessoas é uma falta de harmonia da alma, já que Emmanuel faz uma afirmativa no livro O Consolador, psicografado por Chico Xavier, que saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, quando eu perco essa harmonia, né, eu me desconecto do Criador, como diz o espírito Joseph Gleber no livro Homem Sadio, né, que ele diz que saúde é a real conexão da criatura com o Criador. Quando eu me desconecto dessa relação, que não nos cabe discutir isso aqui, isso é muito intenso. As pessoas podem achar lives, não só no meu canal, mas como tem muitas palestras gravadas há anos, em que eu mostro e falo sobre esse processo de desconexão ou conexão. Então, quando a gente faz essa abordagem, né, a gente faz essa leitura que há essa desconexão. E para nós, dentro da nossa observação, o fenômeno da depressão é um fenômeno de rebeldia. O que a gente quer dizer com isso? Eu não estou aqui condenando ou criticando as pessoas. Eu estou aqui dizendo do que nós percebemos desse adoecimento. E nessa percepção do adoecimento, o discurso pode não ser ipsilítere o que eu estou falando, mas o discurso do deprimido é mais ou menos assim. Se eu não tenho a vida que eu quero, eu não quero a vida que eu tenho. Então, o que acontece na maioria das pessoas deprimidas? Né? Elas não conseguem ter uma vida como era o anseio íntimo da vida delas. Como se manifesta na vida muitas coisas que elas não concordam, essas pessoas inconscientemente elas passam com os seus sintomas a boicotar a vida. Elas não querem as coisas, não têm prazer, não têm vontade, só têm tristeza, elas não querem conviver, não querem relacionar, muitas vezes não querem comer, tudo é ruim, tudo na vida faz com que ela não goste, e como ela não gosta, se muitas vezes ela não vai diretamente para a questão do ato do autoextermínio, ela vive como se ela se matasse um pouco o tempo todo.
Quando há oportunidade num trabalho mais amplo, de mais tempo, né, numa primeira consulta, uma simples consulta, a gente não tem como conversar isso com os pacientes. Porque esse é um tema delicado, ele precisa ser abordado numa maneira e num momento correto, correto, para que a pessoa consiga ouvir. Eu já vi muito paciente ficar com muita raiva porque a gente apresentou para eles essa visão da rebeldia. E muitos deprimidos até falam que a vida deles é o contrário, eles aceitam tudo. Mas a gente que está acompanhando e vê todos os sintomas, a última coisa que eles aceitam é tudo. Né? Eles não querem nada da vida. Eles não dão conta de viver com essas coisas. A criatura, né, deprimida, ela precisa não só de medicamento. O medicamento é um instrumento importante, uma ferramenta importante para atuar nas alterações neuroendócrinas da criatura no processo de depressão, né? Porque atua no neurônio e isso vai para o sistema endócrino e há toda uma mudança. Mas ela tem que se submeter a um tratamento psicoterápico. Começa, nesse contexto, um novo desafio. Um desafio que, num primeiro ângulo, passa por um fato de preconceito. A visão social, ainda hoje, do tratamento psicológico, ela é muito negativa. Muita gente não aceita, não acredita. E as tentativas de tratamentos psicoterápicos, muitas vezes, elas são infrutíferas ou porque a pessoa não adentrou o processo como precisava, ou porque, infelizmente, às vezes ela procurou um profissional sem as condições necessárias do entendimento real do que ela tinha e da possibilidade deste profissional ter ferramentas adequadas para tratar dessa criatura. Outro fator importante é a busca da espiritualidade. As pesquisas relacionadas com depressão e espiritualidade, elas apresentam alguns tópicos importantes da gente refletir. Primeiro, que dentro de uma avaliação nesse campo, nas pesquisas, as pessoas que têm uma prática religiosa,
não que elas tenham uma religião, né, sem nenhuma prática, né? Infelizmente nós temos muita gente aí que diz que tem uma religião, mas não é praticante. Essas pessoas que têm uma prática religiosa, elas adoecem, elas deprimem menos. Não é que elas não deprimam, elas deprimem menos. Quando elas deprimem, elas respondem mais rapidamente ao tratamento. E com isso, elas melhoram mais rápido e o tempo de adoecimento foi pequeno. E nesse tempo de adoecimento pequeno, a pessoa consegue, na verdade, ela se coloca, né, em melhores condições após a doença. Por que isso? É só porque tem uma religiosidade? É também porque tem uma religiosidade. Porque o sentimento de fé, os mecanismos, as ferramentas da espiritualidade para lidar com a culpa, com o perdão, né? Quando as religiões têm uma sustentabilidade positiva na vida das criaturas, isso é muito importante. A ajuda da comunidade religiosa, o apoio que as pessoas recebem dentro das estruturas, né, e das instituições religiosas é outro fator que ajuda essa melhora. E a prece e outros elementos que mudam, né, a sintonia mental do indivíduo, né, inúmeros trabalhos mostrando que a prece muda realmente, né, o mecanismo de funcionamento cerebral, de liberação dos neurotransmissores, de recepção desses neurotransmissores, dando mais facilmente uma sensação de bem-estar. Então, todo esse conteúdo é importante, lembrando que as pessoas que têm um maior nível de religiosidade, elas geralmente se permitem tratar mais, né? Elas se cuidam mais, elas bebem menos, elas têm o uso de menos drogas, elas buscam situações mais saudáveis para cuidar delas próprias. E essas criaturas, então, têm uma resposta diferenciada ao tratamento. Por que, né, é tão complicado esse processo de tratamento e por que os deprimidos respondem com tanta dificuldade às terapêuticas? Isso é uma verdade. Primeira coisa, por um tratamento inadequado. O que eu chamo de tratamento inadequado? Às vezes, a medicação indicada, ela não é a mais adequada para aquela criatura. E qual que é a medicação mais adequada para o deprimido? Esse é um outro desafio. Os protocolos de saúde, eles falam de estatística. Eles falam de pesquisas, de números. Mas eu sempre lembro a todos nós que nós não somos números. Nós somos gente.
temos respostas individuais. O cérebro de cada um de nós funciona de maneira bastante diferenciada. Nós temos aproximadamente, né, nos estudos da neurociência, mais de 3 trilhões, né, de interconexões entre os nossos neurônios. E essas conexões, elas não são conhecidas, elas são levantadas e o arranjo neuronal, com todas as suas liberações, ele é ímpar nas criaturas. Então, muitas vezes, o profissional tem que ter um pouco mais de experiência. Primeiro, porque alguns medicamentos eles atendem um lado ou mais que o outro. Depois, né, para poder ouvir bem o paciente e buscar, nessa escuta, dosar ou trocar medicamentos conforme os relatos que os pacientes trazem. Quando a gente ainda fala de medicamentos, nós não podemos nos esquecer de que muitos são os efeitos colaterais e os efeitos adversos desses medicamentos. E as pessoas que sentem esses efeitos, se elas não são preparadas ou se elas não são bem orientadas e acompanhadas, elas podem tomar medo do remédio e parar com o tratamento. Então, os efeitos colaterais às vezes são impeditivos para o tratamento, né? Muitos desses medicamentos engordam, os pacientes não querem ganhar peso, muitos desses medicamentos eles melhoram a depressão, mas tiram a libido e as pessoas ficam incomodadas com esse processo, né? Além disso tudo, né, nós não podemos nos esquecer que a efetividade dos medicamentos hoje, ela ainda é muito baixa. Infelizmente, há trabalhos mostrando, por exemplo, a questão do placebo e que a indústria farmacêutica fica extremamente incomodada com esse contexto, né? Que há pesquisas que relacionam um remédio com um placebo. E para que ele seja eficiente, é aceito às vezes que ele tenha só 5% a mais de eficiência do que um placebo. E vão me perdoar, nesse contexto aí, eu acho que esse 5% não é do remédio, não. E às vezes da ligação terapêutica, né, médico-paciente, que funciona e nós enfrentamos realmente bastante dificuldade nesse contexto. Outro fator é que muitas vezes o tratamento só é medicamentoso. E grande parte da população brasileira depende de medicação fornecida pelo governo. Os medicamentos fornecidos pelo governo são medicamentos mais antigos. Eles
muitos deles até têm um nível de eficiência importante, mas o nível de efeitos colaterais é tão grande que os pacientes não conseguem usar. Outra situação importante nesse contexto, né? Os medicamentos, às vezes, com menos efeitos colaterais e com uma efetividade maior, são medicamentos caros, onerosos, e a população brasileira, a grande maioria, não consegue utilizar esses medicamentos, passam a usar os genéricos e nem sempre a qualidade dos genéricos é o suficiente para dar os efeitos. Embora o governo tente dizer que genérico tem todo o contexto, a política do genérico, com os anos, ela se perdeu, como o próprio processo de tudo que envolve a política brasileira. Nesse contexto aí, muita gente começa, melhora, mas não pode continuar fazendo tratamento. Outro fator é a necessidade da psicoterapia. A psicoterapia é um tratamento caro, porque ela precisa ser feita pelo menos uma vez por semana, durante um período. A maior parte dos trabalhos científicos indicam a psicoterapia cognitiva comportamental. Vamos entender, não é porque ela é a melhor, é porque ela é a mais facilmente de ser enquadrada em processos estatísticos, né? Qualquer terapia pode levar o indivíduo à melhora, né? Isso vai depender do empenho do profissional, vai depender do empenho do paciente, dessa ligação, dessa busca, dessa tarefa, né? Mas há uma colocação, né, que nós não podemos negar, que está aí, que os resultados da cognitiva comportamental, mas ela tem esse lugar de ser mais facilmente estadiada para uma estatística, enquanto os outros processos são mais complexos de avaliação. Mas nós entendemos que as pessoas podem melhorar com qualquer processo terapêutico. E, particularmente, eu vejo muitas vezes o que se faz em cognitivo comportamental, que vai para as estatísticas, você lendo a metodologia, é muito mais um processo de adestramento de determinadas situações, numa avaliação curta, com 6 meses de terapia, com 12 meses de terapia, isso é muito pouco tempo, né? O que eu acho mais fundamental na terapia é o autoconhecimento. Isso é processual, isso é demorado, isso exige muito da criatura. Essa é a primeira coisa, a questão financeira. Mas ao lado da situação financeira é a aceitação do tratamento psicoterápico. E muitas vezes a exigência, se a gente pode usar esse termo, não me vem outro aqui agora, de que a pessoa tenha que fazer um processo terapêutico com um psicólogo. O que eu quero dizer com isso? Tem muitas pessoas que têm imensa dificuldade
em trabalhar do ponto de vista verbal. E a terapia ocupacional, por exemplo, terapeutas ocupacionais, eles podem usar outros tipos de ferramentas para pessoas que têm dificuldade de trabalhar com o verbal, com resultados tão eficientes quanto uma terapia de construto verbal. A terapia para o deprimido, né, ela exige uma compreensão do que seja a sintomatologia da depressão, né, e de como abordar esse paciente, principalmente como monitorar essa criatura, se ela está melhorando ou não. Por que nós estamos dizendo isso? Por causa dos riscos de autoextermínio. Então, nós vamos ver, né, dentro desse processo, que o indivíduo ele tem dificuldades nesse campo, mas a própria estruturação do sistema de saúde dificulta esse nível de abordagem. A questão da espiritualidade, ela envolve também a questão da aceitação e do consentimento das pessoas em se submeterem a tratamentos nesse nível. Hoje, né, o pessoal que trabalha com mindfulness tem diversas ferramentas para ajudarem esses pacientes. Esses pacientes geralmente têm problemas de sono, isso pode melhorar. O uso da meditação pode melhorar o estado neuronal do indivíduo, ele começa a adquirir outros recursos nesse sentido. Nós temos ainda nesse contexto, né, várias atividades quando a pessoa tem uma crença religiosa, as quais ela pode se utilizar para trabalhar com isso, seja a nível de prece, de terapêuticas energéticas, de leituras que tragam a ela uma autoajuda, né? Tendo cuidado que quando a gente fala de autoajuda, às vezes parecem algumas coisas só montadas, frases de impacto, mas que não movimentam muito o indivíduo. O que eu trago aqui de autoajuda é alguma coisa que leve o indivíduo ao autoconhecimento, né? Mas isso a pessoa tem que aceitar e ela tem que querer. Como eu falava, a maior parte dos pacientes que me procuram, mesmo que não tenham a mesma crença religiosa que eu tenho, eles querem alguma ajuda nesse sentido. E algumas, inclusive, pedem ajuda do ponto de vista espírita. E nesse contexto, então, nós vamos encaminhar a pessoa a uma casa espírita, né, com um trabalho sério e que possa ser efetivo para ajudar essa criatura. Mas se ela é católica, se ela é evangélica, budista, se ela é umbandista, né, eu sempre falo que é importante o conhecimento dessas ferramentas em cada religião, para você pedir o indivíduo para buscar ajuda, para fazer esse trabalho, né, nesse sentido.
A medicina de estilo de vida, né, que é algo que está crescendo, nós falamos sobre isso há poucos dias, né, uma abordagem que praticamente está vinculada ao nosso século, embora as informações elas são milenares, muito delas, trazem coisas que são importantes na depressão, né? Por exemplo, a higiene do sono, o trabalho de uma dieta saudável, cada vez mais nós temos a consciência que o funcionamento intestinal adequado, né, ele auxilia e melhora nos quadros mentais, principalmente na ansiedade, na depressão, que esses quadros mentais eles alteram muito o funcionamento gastrointestinal. Então, uma dieta saudável, né? Hoje se trabalha com o uso de diversos complementos alimentares para ajudar a melhorar a produção, né, dos neurotransmissores vinculados à depressão, principalmente aí a sertralina, a serotonina, me desculpem, veio o nome da medicação antidepressiva, o uso, né, de probióticos, prebióticos, né, essa coisa todas ajudando o funcionamento da flora, exercícios físicos. É importante fazer, né, e trabalhar para que o deprimido saia de casa, tome sol, movimente, renove o ambiente de ar da vida dele. Tudo isso melhora muito a criatura. Então, nós vamos vendo que todo esse contexto, ele pode ajudar, né? Sustentar relações saudáveis, são elementos importantíssimos para se trabalhar com depressão. Então, trabalhar com depressão não é dar antidepressivo. Nós vimos aqui, por exemplo, né, que algumas vezes antidepressivos podem não ser eficientes e podem provocar alterações outras do quadro, também graves e sérias. Não é só fazer terapia, não é só buscar uma assistência espiritual. Todo esse contexto, ele tem que ser reunido, ele tem que ser colocado no caminho certo, na situação certa, no lugar certo do tratamento. Então, eu trouxe, né, muita gente deveria estar esperando aí que eu vou falar dos remédios, cada um deles. Eu acho que isso não caberia aqui na nossa conversa, são coisas técnicas. É muito mais importante que um paciente que tome remédio, ele converse com o seu profissional dentro do consultório, para que o profissional possa explicar o porquê de usar aquele remédio, das dosagens, dos efeitos colaterais, dos efeitos adversos, porque não adianta, né? Muita gente, quando a gente faz palestras, seminários, workshops, principalmente presenciais, a gente vê que eles estão querendo que a gente valide a receita do médico que está dando o remédio para eles.
Isso é uma coisa constrangedora, né? E até profissionalmente irresponsável, porque você não conhece o caso e não sabe por que que aquele medicamento está sendo usado assim e dessa maneira. Então, nós, alguém ainda pode, mas a questão da rebeldia. A questão da rebeldia é muito clara, né? O indivíduo vai precisar aprender a trabalhar uma coisa que chama humildade. E ser humilde é algo bem difícil da gente. Primeiro, porque eu tenho que reconhecer que eu tenho defeito. E a última coisa que eu quero é ter defeito, porque se eu tenho defeito, o problema é meu, não é do outro. Porque se eu não tiver defeito, o meu problema é do outro. E muitas vezes a gente joga o processo de depressão em alguém, em alguma situação. Eu sou deprimido por causa da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, da minha mulher, do meu marido e assim por diante. Ou por causa do meu emprego, porque eu não pude estudar, porque eu ganho mal, porque o governo faz assim, o mundo está desse jeito. É muito mais fácil do que eu ficar lidando comigo. Então, assumir que a gente é imperfeito, falar isso de boca é muito fácil. Né? Eu falo assim, ó, eu sou o sujeito imperfeito, eu sou humano. Muito bonito. Eu quero ver você lidar com a sua vaidade, com o seu orgulho, com a sua rebeldia, com a sua intransigência. Né? Trabalhar com perdão, que é uma coisa que está muito ligada à depressão, aí nesse processo de rebeldia, perdoar o outro, perdoar a Deus, perdoar pai e mãe. Né? Isso não é simples, nós temos aí palestras sobre perdão, temos inúmeras pessoas falando aí sobre perdão de maneira maravilhosa, né? O Rossandro, esse grande amigo nosso, esse coração querido, ele tem um curso de perdão muito bonito. Eu tive a oportunidade já de fazer, em que ele traz bastantes recursos para quem precisa trabalhar com perdão. Mas eu tenho, na humildade ainda, né, que assumir que eu tenho virtudes e que eu preciso utilizá-las para me melhorar, para melhorar o outro, para melhorar a vida e sair desse processo. Mas se eu ficar de rebelde, de vítima, eu não vou usar isso de maneira adequada. Então isso também é um trabalho difícil e é interno, é pessoal. Não tem médico, não tem terapeuta nenhum que muda as pessoas. Quem muda as pessoas é elas mesmas. A gente está do lado, a gente está dando a mão, a gente está acompanhando, a gente está auxiliando a abrir o olhar. Mas o mérito do resultado da depressão no tratamento, né, psicológico, psicoterápico, é do paciente. É ele aceitar tudo aquilo que lhe é oferecido e modificar a sua caminhada. Eu acho que eu fui acompanhando aqui, acredito que não tenha nenhuma pergunta, né? Nós vimos aí muita gente gostando, falando da, da nossa conversa, do conteúdo, mas eu queria, né, nesses minutos, falei que a gente tinha uma surpresa lá no iniciozinho, quando as pessoas não estavam aqui, para dar para as pessoas uma notícia que para mim é muito alegre. Não é só alegria, é uma honra. A semana que vem, nesse horário, né, nós vamos estar fazendo a nossa live e ela não vai ser feita no Instagram, por uma necessidade mesmo de mudança para gravação, poder ficar melhor.
nós vamos fazê-la através do nosso canal no YouTube, nós vamos mandar o link no Instagram, nós vamos passar para todo mundo, porque eu vou ter a grata honra de poder conversar com a professora Lucelena Galvão. Então, é uma oportunidade que a gente conseguiu aí através de corações muito amigos. É uma pessoa que eu acompanho há muito tempo, que eu estou sempre ouvindo para aprender um pouco mais. Alguém, né, uma pessoa humana, uma filósofa, uma estudiosa que ensina profundamente a todos nós. Então, a semana que vem, nós vamos estar conversando com a professora Lucelena Galvão. Então, vocês vão receber esse link, esse dado, nós vamos estar conversando no YouTube, vamos estar lembrando isso no Instagram para não ter problema, vamos estar várias vezes colocando, porque, como eu digo, é uma honra a gente poder estar conversando com ela, tendo a oportunidade de aprender com essa pessoa que eu acho que faz muita diferença no trabalho que ela realiza. Nós tivemos aí uma queda, voltamos, né? Nós escutávamos hoje ela agradecendo, né, que ela chegou aí aos 500 mil seguidores dela. Eu acho que esse número é só um número, eu acredito que isso não é o importante, é o mais importante para ela, né? O importante, para o que eu vejo e a oportunidade, é de poder conversar com pessoas que acrescentam. Vocês devem ver que sempre que a gente traz alguém aqui, é porque eu acredito que essas pessoas acrescentam na visão daquelas pessoas que estão nos acompanhando. Então, muito obrigado. Foi bom voltar. Para quem chegou aí, a viagem foi maravilhosa. Eu sei que muita gente acompanhou as danças públicas do Roberto e da Joana. A gente dançou muito mais do que aquelas gravações, né? A gente foi evitando que o filho, que todo mundo fosse publicando, mas a gente, graças a Deus, teve umas férias gostosas na Espanha, em Portugal. Tivemos o trabalho dentro da doutrina espírita em Leiria, o trabalho nas jornadas portuguesas de medicina e espiritualidade em Lisboa. E estamos aí de volta com todo o nosso trabalho, trazendo para todo mundo as informações necessárias. Bom fim de noite, muita paz, boa semana, um beijo no coração de todos vocês.